Olha, é só reparar ao redor. Nomes e logotipos estão por toda parte, né? Nos nossos celulares, nos carros, nas roupas. A gente vê tanto que quase nunca para pensar no poder que eles têm. Mas qual é a verdadeira história por trás de uma marca famosa? É isso que a gente vai descobrir agora. Pensa na AT&T, é um nome gigante que está lá nas contas que a gente paga, na tela do celular, uma marca com uma presença enorme no nosso dia a dia. Ou então a Twitch. Para quem é do mundo dos games, Twitch é muito mais que um site de vídeos. É quase uma segunda casa, né? O nome já virou sinônimo de toda uma cultura. E o Mini? Ah, esse é um clássico. Só de bater o olho no nome, a gente já pensa naquele design icônico, naquela vibe divertida. São marcas que têm uma identidade muito, muito forte. Pois é, esses nomes carregam história, confiança e, claro, muito valor. E aí que vem a pergunta que vale ouro. O que será que acontece quando duas empresas gigantes assim, cada uma com sua marca poderosa, resolvem se juntar? Qual nome fica? Qual desaparece? Vamos investigar. Bom, para a gente entender essa história, primeiro tem uma coisa super importante. Uma marca é muito, mas muito mais do que só um desenhinho ou um nome bonito. Uma marca é tipo a reputação de uma pessoa, sabe? É tudo que as pessoas sentem e pensam quando ouvem aquele nome. É a história que a empresa construiu, a confiança que ela passa. E olha que legal, essa reputação, essa história toda, não é só papo, não. Isso tem um valor de verdade, que dá para medir em dinheiro mesmo. O pessoal do mercado chama isso de valor da marca. É como se a gente pegasse toda essa confiança e essa história e, pronto, colocasse uma etiqueta de preço nela. Só o nome, sozinho, já pode valer uma fortuna. E pensar que essa ideia de botar preço no nome é coisa bem nova, viu? Foi só lá em 1988 que essa empresa, a Interbrand, teve a sacada de começar a calcular quanto as marcas valiam em grana. Isso simplesmente mudou o jogo no mundo dos negócios. Então, isso tudo traz a gente de volta para aquela pergunta inicial. O que acontece quando duas empresas, cada uma com sua marca valiosa, se juntam? Decidir o que fazer com o nome, nossa, é uma decisão gigante. Pensa assim, ó. Imagina que dois times de futebol rivais, com aquelas torcidas apaixonadas, de repente resolvem virar um time só. Como é que ele ia se chamar? Manteria o nome de um deles? Criaria um nome totalmente novo? Basicamente, as empresas têm essas mesmas escolhas. Bora dar uma olhada em alguns casos da vida real para ver como essa história se desenrola na prática. O primeiro caso que a gente tem aqui é de dois pesos pesados. De um lado, a Thomson, que era uma potência em dados financeiros lá na América do Norte. Do outro, a Reuters, uma agência de notícias super famosa com muita força na Europa. Cada uma era líder no seu pedaço. E aí, qual foi a jogada delas? Simples. Juntaram os nomes. Virou Thomson Reuters. Assim, elas combinaram a força e a reputação das duas empresas numa marca nova e mais poderosa ainda. Foi uma soma, ninguém saiu perdendo. Agora, um caso bem diferente. Em 2005, uma empresa chamada SBC comprou a gigante AT&T. Só que apesar da SBC ser a compradora, o nome AT&T era muito mais conhecido e querido pelo público. O pessoal da SBC foi esperto. Eles sacaram que o grande tesouro que eles estavam comprando era, na verdade, o nome AT&T. Então, eles tomaram uma decisão corajosa pra caramba. Eles simplesmente abandonaram o nome SBC e rebatizaram a empresa inteira como AT&T. Moral da história: às vezes, a marca mais forte é que tem que ganhar. E a AT&T não só sobreviveu, como ficou ainda maior. Pois é, como deu para perceber, escolher o futuro de uma marca não é qualquer coisinha, né? Envolve muito dinheiro, a história da empresa e, claro, o sentimento dos clientes. É uma das decisões mais importantes que uma empresa pode tomar. Tá, e o que a gente aprende com tudo isso? Qual é a grande lição dessa história toda? Vamos resumir? Primeiro de tudo, uma marca é uma história que vale ouro, não é só um desenho bonito. Segundo, quando as empresas se juntam, elas precisam decidir qual história vão contar dali para frente. Às vezes, elas criam uma história nova juntas, como a gente viu com a Thomson Reuters. Ou, outras vezes, uma história é tão forte que ela simplesmente continua, como aconteceu com a AT&T. Então, na próxima vez que a gente ouvir falar que duas empresas gigantes se juntaram, vale a pena ficar de olho no que vai acontecer com os nomes. Porque agora a gente sabe que não é só uma troca de logo, é uma decisão sobre o futuro de uma história. E fica a pergunta no ar, né? Qual daquelas marcas que a gente adora vai ser a próxima a mudar completamente a sua história?